O líder de... É o Ian nada de costas. O líder de game design. Responsável por muitas coisas. Ele é responsável por dungeons, raids, encontros de boss e várias outras coisas. Design de classe, os sistemas do jogo, as mecânicas, os encontros, as lutas. Vamos chegar ao ponto. Vamos falar primeiro a história. What you see on the screen right here is actually a teaser still shot from the introductory cinematic that will be revealed at a later date, coming relatively soon. Ele vai revelar, isso aí é um teaser da introdução do jogo que eles vão revelar depois, mais tarde. É o Broken Island. É. O novo continente, Broken Island. Essa é Ilhas Perdidas a tradução, não é não? É, Broken de quebrado, né? É, mas como é que eles vão traduzir? Talvez seja Perdidos mesmo. É, Ilhas Perdidas, talvez. O sistema de artefatos, de armas, o novo conceito. Vamos falar sobre Demon Hunter, a nova classe. E o novo sistema de PVP, o novo sistema de honra. Vamos falar sobre a história agora com o Alex. Well. Hello, Gamescom. Olá, Gamescom. I am honored to be standing before you today. Estou honrado para falar sobre a nova expansão. I do want to mention one thing. Eu quero mencionar uma coisa. I am not Chris Metzen. Eu não sou Chris Metzen. I'm a little taller. Eu sou um pouco mais alto e alguma coisa ele falou que eu não escutei. All right, let's get to it. Vamos continuar aqui. So Legion takes place on the Broken Isles. Nós vamos estar nas Ilhas Perdidas. That is long forgotten. É um local muito esquecido. 10 mil anos atrás, antes do grande, tinha uma civilização dos Night Elfos enorme. Então aí você vai ter as ruínas dessa civilização. Então vai ser um grande cemitério. Tumba de Sargeras. É, a tumba de Sargeras. Ó. Some old school War 3 players. Now the tomb is an active gateway to endless Legion worlds, thanks to Gul'dan. Tá, vai ter um portal aí nessa tumba, que é uma invasão demoníaca maior. E vai ter uma grande invasão demoníaca aí através desse portal. É a maior invasão demoníaca em Azeroth de todos os tempos. Nós vamos lutar. É isso que vocês vão fazer. Nós vamos buscar a origem dessa invasão e vamos lutar contra Gul'dan e essa invasão demoníaca. E em gloriosas batalhas na tumba de Sargeras, a história irá começar. Toda essa coisa vai começar mesmo antes da expansão ser lançada. A experiência das Ilhas Perdidas is like the assault on the Dark Portal for Warlords, but structured completely differently to help tell the story a little bit better. And I think one of the things that's going to happen after this experience is every single person in this room that has played WoW in the last 5 to 10 years is going to be really, really surprised and shocked
É dizendo que todo mundo que tá lá vai ficar surpreso com o jogo. I'm sure I'll get a lot of hate from Twitter on that. Okay, so let's get into it. Vamos continuar aqui. Once the dust settles after the broken shore, we will wake up to a world on fire and probably a massive headache. But we're not going to let a headache stop us from saving our world. Ó. Oh yes. We will wield, we will hoist up the fabled artifacts of those we have lost and those that have lost hope. Cara, eu vou poder ter o martelo do Troll, é isso? Vai. To a world on the brink of annihilation. Eu vou nessa expansão, vou jogar de xamã. Só pra jogar de xamã com o martelo do Troll. Class orders, powerful class orders. Or renew old ones, like the Silver Hand. A mão de prata. This is a combination of extremely super exciting features for us. Ian's going to go into a lot more detail on that shortly, but it's amazing, guys. How are we feeling about those Demon Hunters, guys? Porra! Olha os Demon Hunter. Sorry, I can't hear you. I was getting water. How about those Demon Hunters? Good? Maneiro, hein? Eu curti. We're gonna need all the help we can get. Precisamos de toda a ajuda que podemos para. Nós vamos precisar de toda a ajuda para lutar contra a Burning Legion, a Legião Ardente. E será melhor com os Demon Hunters. Mas para fazer isso apropriadamente, nós temos que colocá-lo no contexto. Porque a última vez que vocês encontraram Demon Hunters, eles quase mataram a nós. So we will see through Illidan's eyes the story of the Demon Hunters, the Illidari. We will go back to the moment during the siege of the Black Temple. Eles vão voltar o templo, o Black Temple. Illidan send his Demon Hunter Illidari back on a special mission. So, vai mandar numa especial missão. Vocês jogaram Burning Crusade? Yeah. So you guys remember back in the Burning Crusade when we were running up the Black Temple in the halls, and we were all excited to go take out Illidan, and we're praying for Warglaives to drop. Tá falando da experiência de jogar Burning Crusade e entrar em Black Temple. Like sending his best, most elite demon hunters on a suicide mission. Mandando os melhores Demon Hunters uma missão suicida no Black Temple. Não, para o passado. The shattered demonic prison world of Mardum. This is the world that Sargeras created. É o mundo que Sargeras criou quando ele era um bom titã. Todos os demônios que ele capturou, ele colocou lá. Quando o Sargeras se transformou em mal, esse mundo se quebrou e esses demônios se tornaram a Legião Ardente. Vai do presente. A tradução é Ilhas Partidas. Ilhas Partidas? É. The true meaning of sacrifice. And we'll turn into awesome metamorphosized demon hunters. Tom's going to talk on that later. But guys, this is Warcraft. And I did say that this was the biggest Legion invasion we have ever faced. So I don't know if artifacts and demon hunters are going to be enough. We're going to have to turn to the big guy in the sky, or big guys and gals in the sky. And I'm talking about the Titans. Tá falando agora dos titãs. Você vai ter que achar as ilhas partidas, achar os pilares da criação e parar a Burning Legion. The pillars of creation. These are Titan relics that were used to shape the world when it was young, when it was first. Tem que achar as relíquias dos titãs que usaram para criar o mundo. E essas relíquias
at the heart of the Tomb of Sargeras. O Demon Hunter está sendo considerado uma nova classe heróica, igual foi o Death Knight no lançamento. Legal. Speaking of help, Dalaran and the mages of the Huron Tor, now led by Khadgar, will also be joining us. And that means Dalaran is going to be coming to the Broken Isles and becoming a main hub for players for this expansion. Pergunta que não quer calar, os Demon Hunters vão salvar There's some o... love for Dalaran. You all love it? Cara, muita gente vai voltar por causa deles, te garanto isso. É isso que eu tava pensando. Now, Muita gente vai voltar a jogar pra poder voltar de Demon Hunter, ele vai salvar o WoW. Os Demon Hunters vão salvar... Illidan vai salvar o WoW. Os Demon Hunters vão salvar o WoW. Eu tô passando pra você o link do let's talk YouTube, about some zones. que saiu a cinemática em português. Mandei também lá. Prestem atenção, o Anduin tá adulto já. Defeat the Burning Legion, Ghost of Al-Shara. Então, ou seja, pode acontecer alguma coisa com o Rei de Vento Bravo também nessa expansão. Of Druidism on Azeroth. Now, a forgotten Druid refuge on the Broken Isles. É um refúgio druida chamado, nas Ilhas Partidas, chamado Became the first druid Valsara. under Cenarius. So this whole area is steeped in really rich lore, especially if you're a fan of Night Elven druidic lore. It's all Se here você é muito fã de Night Elfos e Druidas, esse local é cheio de história, massive etc. Satyr armies. And what are they trying to do? What does Xavius always Cavaleiros Sindorei. Alduin virou homem? So along the way, we'll meet up with demigods. Cenarius. O Alduin cresceu. Probably Sarah. Virar homem já é outra história. All to help us fight back the nightmare. É sacanagem, né? And we'll also enter the Obsidian Esse cara não Fortress of presta, Blackrock. velho. So if you know your lore, you should be pretty stoked. Nia's gonna show you some awesome stuff there later too. But if we can't fight back Xavius and stop the E aí, nightmare from será que a gente vai poder jogar com... Vai ter aquele instante 100 So what are we gonna do? com Demon Hunter? We're going instant Então, world. Deve ter, né? instante 100 não digo, o instante 90 talvez tenha, mas do mesmo jeito que o And while we're there, DK foi uma Hero Class, você começa no level 55, talvez o Demon Hunter tenha algo nesse sentido, talvez. all right. On to Stormheim. Bom, eu acho que eles deviam colocar um instante 100, já que você vai upar até 110, com Demon Hunter, pra atrair os jogadores, né? O cara já começa a jogar a expansão com Demon Hunter no nível 100, pra upar pro 110. Isso seria o ideal em marketing, né? Economicamente, pra atrair os jogadores. That have been warring for thousands of years. We'll also learn of the origins of the Valkyr and the Kavaldir as we ride the massive ship of souls, the Naglfar, into the maw of hell. And all the while this is going on, we'll be fighting the Vraikul's God King and his minions, who are now pawns of the Burning Legion. Stormheim's a beautiful area. Os Zinimbal, eles podem mudar o instante 90 para instante 100. Sim. Em vez do cara pagar o instante 90, ele paga o instante 100. What this expansion was built upon, the bones. Então, olha só, foi isso que ele falou. Black Temple terá um remake com raid nível 100. The first moment you step on Legal. the territory on the zone here, you will instantly see that this place was once something Faz todo very sentido, porque special. você vai ter Demon Hunter, você vai poder pegar as Warglaves do Illidan pra poder usar. Não, e detalhe, ele não falou ali no início que no início da história vai ter uma equipe suicida de Demons Hunters que vão lá dentro daquele local dos Sargerias para que ele aprisionava os demônios quando ele era um titã bom. Então, talvez essa história desses Demon Hunters em missão suicida seja o início quando você cria o Demon Hunter, você começa a jogar com ele, você vive essa história, entendeu? Possível, hein? Possível. Que nem tem aquela quest inicial dos Cavaleiros da Mão, Death Sim. Knights, Sim. vai ser a quest inicial dos Demon Hunters, provavelmente. Bem visto isso, hein? High Mountain Torren, the keepers of the relic of Khaz'goroth. Also, O Zirimbal, o Demon Hunter, ele é um melee. Ele é um melee que usa magia. check it out. Huge elkhorns. High Mountain's rough terrain. Rough, tough,
Cavaleiro Cinturão. Eu ouvi Esquadrão Suicida? É o Esquadrão Suicida dos Demon Hunter. Talvez seja a quest inicial dos Demon Hunter. Nível 100. Mas então, ele vai ser DPS puro? Você acha que pode ser tanque? Pode ser o que o Demon Hunter? Eu acho que vai ser healer, DPS e ranged. Senão vai ser 3 specs diferentes de DPS. Demon Hunter não usa pet. There's big game, there's a big hunt, nesting where he's going to be close by. A lot of nesting where he And lastly for today, guys, I'm going to hit on Suramar. At the heart of Suramar, bom, está mostrando os mapas novos que vai ter nessa expansão, as ilhas partidas. These elves have lived here for the last 10,000 years and flourished from the use or abuse of their incredible magical ability. Não sei se pode ter tanque, cara. They have become. Você acha que pode ter healer no Demon Hunter? Sim, porque eles mexem com magia. Não faz sentido, né? Se a gente for parar para pensar na classe, na história da classe, não faz sentido. Ele seria puramente DPS, entendeu? Por isso que eu pensei que talvez ele fosse DPS e no máximo tanque. Não sei. Não, tanque. Embora que o DK é um tanque que não usa escudo. Pode ser. O druida também é um druida. O druida e o monge é um tanque que não usa escudo também. Sim. É que o DK usa 2 espadas, né? Então pode ser. Faz um sentido. At every single BlizzCon since the inception of BlizzCon. And I'm happy to announce it here at Gamescom. Tá feliz em anunciar agora na Gamescom. What about Valeria and Turalian? Valeria e Turalian. Ah, eu sabia que iam falar sobre eles. Their time is here. Thank you. Ian? Agora o Nada de Costas vai falar. O game designer. All right. Hello Gamescom. Hello Gamescom. Artefatos e a classe. Nós vamos tirar dúvida, ele vai falar com certeza das specs do Demon Hunter. And I want to talk a bit about artifacts and class orders that you saw in the intro video, and then we'll move on to talk about dungeons and raids. E depois vamos falar sobre dungeons and raids, sobre os artefatos. Weapons, obviously, but what are they? What's the deal with them? So, as Alex mentioned, the Legion represents the greatest single threat to our world that we have ever faced. And in order to fight this ultimate enemy, 36 artefatos, um para cada especialização. Nossa, que louco. In order to stand a chance. And that's where artifacts come into play. Every single specialization in the game is going to have their own artifact to seek out and to wield and to use against the Legion. Ou seja, você tem uma classe e você vai poder farmar 3 artefatos, né? Depende, né? Vamos ver como é que vai ser aí. So, well, what are they? How do they fit in? The first thing you're going to do quando começa a sua jornada numa aventura épica is seek out the artifact for your spec. Follow your destiny and heed that calling to take up this ultimate weapon. And that experience is going to vary depending on, what class and what spec you play. So, for example, if you're a Retribution Paladin, you'll be returning to the location of the Broken Shore to find and seek out Ashbringer, where it fell. Isso é fantástico que você vai conhecer a história dos itens, né? E cada especialização vai ter a sua, cada classe vai ter a sua história para conseguir o artefato. Eles fizeram uma linha de quest para cada arma dessa, cara? Provavelmente sim. Legal, hein? Então você vai pegar o Shard de Afrostmorn na base de Ice Crown. But the first thing you're going to do is go to Ice Crown Citadel, find and seek out the shards of the weapon where they lay after the fateful encounter with the Lich King at the end of Wrath of the Lich King. You will take those shards up and you will reforge them into a pair of rune blades that are the ultimate Frost Death Knight weapons.
So these artifacts, they are your true companions. They are the things upon which you will rely as you journey through the Broken Isles and through the world of Legion. As you level up, you gain experience. O pessoal vai poder, os DKs vão poder usar Frostmourne. Accomplish deeds in the world. Legal, hein? You'll also earn artifact Muito power bom, for cara. your weapon. Artifact power is something you will earn. Você vai poder through a wide variety of customizar a activities. arma. Whether completing a major quest line, killing a dungeon boss, outdoor objectives, winning a PvP battleground, virtually any nature type of activity in World of Warcraft will contribute to leveling up your artifact. Tá falando cada coisa que você fizer no World of Warcraft, matar um boss de dungeon, terminar uma linha de quest, vai ajudar você a dar um upgrade no seu artefato. Eu acho que você vai começar a fazer uma linha de quest inicial com esse artefato, pelo que eu tô entendendo, e durante o jogo todo você vai fazer upgrade nesse artefato. Possível. Eu acho que o item level dessa nova expansão vai ser focado no artefato, cara. Não só no equipamento. This is a quick screenshot of the UI for Ashbringer. Now, each artifact has a trait tree like this. It's kind Cada of a grid artefato tem uma linha de desenvolvimento, ó. Ah, olha que louco, uma árvore de talentos. Pro artefato, cara. Que fantástico isso. Ou seja, mais tempo dentro do jogo, farmando coisa. Para poder destrancar essas habilidades da árvore do artefato. E bem-vindo a todos que estão chegando à live aí. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam se divertindo como nós estamos, né, Coisa? Nossa, velho, pelo amor de Deus, quero morrer. Olha isso. Agora sim, a Blizzard tem um costume de falar muita coisa, empolgar muita gente e às vezes não implementar as coisas. Eu espero que eles implementem. O outro tá na corda no pescoço, eles têm que fazer a coisa toda certa agora. Cara, olha isso. Isso vai customizar mais cada jogador, porque cada um vai desenvolver o seu artefato de uma forma, né, cara? Então, mas volta àquela coisa dos talentos, que eles tiraram os talentos para deixar o jogo mais simples. Você vai colocar de novo isso daí, eles estão voltando atrás, aquela ideia que a gente tava conversando, estão voltando atrás. Porra, então volta tudo. Põe talento também no jogador, que aí você vai ter pessoa com árvore de talento e arma com árvore de talento, você vai ser único no jogo. Obrigado, Igamidio. Ela colocou o link aí da Battle.net, Demon Hunter confirmado, DPS tanque. Boa! Era o que eu achava. Obrigado, Igamidio. Você vai fazer PVP ou raid, você vai desenvolver a sua arma, o seu artefato. Então, você vai poder mudar o artefato de cor, vai poder mudar detalhes da arma. Then there's sort of an evolved, upgraded version of it that once you reach a certain level of power with your weapon, you'll be able to unlock. Ó, vou mandar o website da Legion, que é uma nova expansão aí pro pessoal ver. Nossa, ó, spec é visão espectral do Demon Hunter, metamorfose e mobilidade sem igual. É o melee, né? Nossa, fantástico isso. Metamorfose ali o quê? Vira um demônio? Deve ser igual o Illidan, né? Vira um demônio. Qual é a do tanque? Deixa eu ver. Olha, você vai voltar a Pandaria para conseguir o staff do Imperador Shao-Hao. O bastão do Imperador Shao-Hao como artefato. Ó, fantástico. Não, isso são vantagens de classe que eu falei. Vai poder ser elfo e elfo sangrento. Árvore de talento dos caçadores de demônio, devastação e vingança. Peraí, só vai poder ser elfo e elfo sangrento? Só. Eles vão usar adagas, armas de punho, machados de uma mão, maças de uma mão, espadas de uma mão. Eles vão ter energia e pontos de vida igual o Hunter.
dano corpo a corpo e tanque, ou seja, é o que a menina tinha falado, DPS e tanque. Large variants, but they all have that essence that says this is Ashbringer. Next up, a new one to many people. So Philomolorn. This was actually Olha que espada a spell bonita. sword wielded by Archmage A do meio. Kael'thas. Kael'thas used this in his battle against the Lich King at Icecrown Citadel, and the sword was lost there. So if you play a Fire Mage, you will begin the expansion by seeking out então é o that seguinte. And Agora a pergunta que não quer calar. Eu já tenho todas as classes do WoW. No meu, eu tenho os 11 slots na... Eles vão abrir mais um slot. Tem que abrir um slot, pelo amor de Deus. Eles vão abrir, eles vão abrir. Que deve ter muito jogador na minha situação, entendeu? Ele tá falando de todas os artefatos, onde as pessoas vão conseguir, em que expansão. That you will seek out. You will track down the powerful creature that claimed the life of its last wielder, defeat that creature, and take this for yourself. The animal inspirations for the spear, you see, the base version Bom, agora aí é que tá. A ideia é legal. Eles atraíram a atenção de todo mundo com Demon Hunter. Eu acho que a grande estrela dessa nova expansão Fato. É o Demon Hunter, é o Illidan. Fato. O que falta agora? Eles acertarem a mão no jogo. Né? Exato. Porque eu acho que conseguir atrair a atenção da galera, atraiu. Fazer a galera ter vontade de jogar o WoW com o Demon Hunter, com certeza. Não, tem um monte de amigo meu dizendo aqui, vou parar de upar, não sei o que, o Demon Hunter e o caramba. Agora eles têm que acertar a mão no jogo. Eles não podem errar agora. Quem é esse amigo do Marcelo? Zé Koja. Excelente gerador de conteúdo. Dá uma louca. Olá! Não, não vão ser upadas as Warglaves. É um novo coisa. O que você pegou é uma arma de dentro do jogo que representa uma época e um período. Essa arma ela não vai poder ser utilizada. Você vai ter que farmar as novas Warglaves. Se for essa arma do Demon Hunter, que provavelmente será. Olha o Doomhammer do... Olha que maneiro, cara. O martelo do Troll. É o martelo do Troll. Esse segundo tá muito louco, hein? Tá. De raio, né? É. Doomhammer. Não, deixa aí. Vai. Garras do primeiro Night Cyber. We see a druid with the base initial artifact that just claimed it. He's like a level 100 druid. He's been playing the expansion for an hour or two. In the middle, a druid with the upgraded fangs of the first Night Saber. He's been playing for much longer. Ele tá falando que he's attained a more powerful artifact. On the far right side, o primeiro é nível 100, o do meio tá mais desenvolvido, o terceiro mais ainda. Eu não vi diferença. Eu também não vejo diferença. Tá falando das garras. Ah, você não pode ver as armas na forma de druida. Por isso que a gente não viu. Então agora ele vai mostrar a mudança do druida, quer ver? Ah, que fantástico. Olha o druida, velho, que lindo. O druida, quando ele for desenvolvendo a sua arma, a forma dele vai mudando também. Velho, que lindo. O druida, porque o jogador vai poder melhorar seu artefato, a sua arma. O druida, ele luta na forma de druida, então o artefato dele vai mudar a forma de druida dele. Olha, cara, com os braços com armadura, tá muito louco, hein? Oh, and by the way, yeah, on the last slide, that was an updated high-res version of the base cat form, in case you were wondering. Okay, so that's some of what artifacts have in store for you. We're going to have a lot more to discuss, in the future, but that should kind of give you the gist of what they're all about. Now, class orders. So, as Alex mentioned, in the aftermath of the events at the Broken Shore, our world is in flames. O mundo está em chamas nas ilhas partidas.
Então, a ameaça vai destruir tudo se não for impedida. E nós vamos ter que trabalhar junto. Cara, sabe o que é esse Class Orders? Esse Class Orders Hall? É a guarnição coletiva, só que das classes. Claro. Quer ver que é isso? Eles, possível. Com certeza, é isso que ele está falando agora. Eles vão substituir a guarnição pelo Class Hall. Entendeu? É o QG da sua classe como uma guarnição coletiva. É isso que ele está falando agora. Me ajuda a traduzir. Se você, a gente está querendo que você, se você for um Warlock, você se sinta como um Warlock nesse Class Hall. Class Hall. They're going to go about in very different ways. They're going to have very different allies. They're going to have very different powers to call upon. Você tem diferentes aliados como Warlock, tem diferentes poderes. The order halls represents a base of operations for your class. Tá, o Order House representa a base de operações para sua classe. É isso mesmo. É a guarnição coletiva. But it is a private space just for members of your class. The best analog is probably something like Acarus. O pessoal deve ter reclamado. Guarnição você fica muito solitário. Agora eles fizeram a guarnição para as classes. Possível. So, and these will be in locations that are thematically appropriate. And one of the second thing you do after claiming your artifact is going to be to found and come upon your order hall and establish it. So, Shaman, então a primeira coisa, você vai achar seu artefato na sequência do jogo. Logo no início. Você vai conseguir o artefato no início do jogo porque você vai upar esse artefato, vai desenvolver esse artefato o jogo inteiro. Aí depois você consegue esse artefato, você vai atrás do seu Order House. Essa vai ser a sequência do jogo. Warlocks really aren't comfortable unless there's, fellfire raining from the sky. Tá, Warlocks, os bruxos estão confortáveis com fogo verde para tudo quanto é lado, demônios no local. Então isso faz parte de ser um Warlock. De paladino. Toda classe vai ter o seu estilo, vai ter o seu class hall. This will be the place where you have certain special quests and other missions available to you, and it's, tied to your class identity first and foremost. So in your order hall, you're going to have champions of your class. Você vai ter campeões entre as suas classes. É a mesma coisa, a guarnição. Whereas in Draenor, you were raising an army, right? You needed to defeat. Em Draenor você levantou um exército para lutar contra a Horda de Ferro. Agora você vai ter os campeões. But numbers are not going to work against the Burning Legion. We can't defeat them through numbers alone. They are infinite. If we don't seal the portal of the Tomb of Sargeras, nothing will stop them. Dizendo que os números agora não são importantes porque os números dos demônios são infinitos. Vocês têm que fechar o portal para parar a ameaça. Então, these are far fewer in number, but far more important. Many of them may be established characters like Lady Liadrin, the Blood Elf Paladin, and they are going to have more customization, but more importantly, more integration with the world. Our idea mas integração we want to carry comum. this system forward is not to have your followers or your champions doing things instead of you, but to have them enabling you to do greater deeds and to go out into the world. So maybe they go on a scouting mission and discover a lair that you then go to investigate. Or maybe you send them to a zone that then gives you bonuses when you are adventuring in that zone and completing objectives there. You'll work alongside them and with them rather than sort of having them compete with you in terms of the rewards that you're getting and that you're seeking out. We'll have a lot more to talk about regarding the system in the future, but I just wanted to kind of lay out some of our general philosophy. O que você entendeu do resumo aí, Quase? Cara, vai ser algo que você vai ter seguidores pra você mandar em algumas missões e tudo mais, mas não vai ser tão doentio como era a guarnição. É uma coisa mais light, parece que eles aprenderam com os erros, porque a guarnição te tomava muito tempo, era voltada para a profissão e tudo mais.
Dungeons are essential. They are at the heart of what makes the MMO experience awesome. Só dungeons são importantíssimas, é o coração da experiência jogar um MMO. Eles estão dando valor de novo às dungeons agora, que teve pouquíssimas em Draenor. É, eu achei péssimo isso. Ó, mais desafiadoras, com mais fator de replay, entendeu? Eles estão prometendo isso agora nas dungeons. Vamos falar agora sobre as coisas específicas. Primeiro, Halls of Valor. Level Up Dungeon, Clouds Above Strength. Inspirado no Valhalla. Olha lá, a print da dungeon. É uma dungeon para você ir upando. Boa tarde, bem-vindo a todos aí, Netopacas. É bem inspirado em Valhalla. É o local onde os grandes heróis e guerreiros dos vikings sobem depois de mortos. Você uma vez aqui? Vou ter que achar o pilar da criação nesse local. And as you contend with him and race against him through the zone, both of your paths lead you to this place, which is the ultimate resting location of the pillar, and you must prove yourself worthy in battle so that you may claim it and not him. Otherwise, we're all Cavaleiro Sindorei. Blizzard, leva o meu dinheiro. Shut up and take my money. Por aí. Now these are not the mais ou menos por aí. Scourge influenced Valkyrie that you remember in Northrend. O RSCJR. O PVP vai continuar nas coxas como sempre. Não sei, cara. Vamos dar uma chance. É cedo pra dizer. Eu também torço pra eles melhorarem o PVP, que eu acho parte essencial e primordial de qualquer MMO. A Dungeon Black Rock Hold. It was a military fortress, a bulwark against the Legion. That was carved out of a single forte militar contra a Legião. Basically carved out of the mountain itself to be this impenetrable, unassailable Discord. WoW Free, não. Mas você pode jogar pagando mensalidade com Gold. Ó, que legal, hein? Bonito. As luzes fazem uma diferença imensa no jogo. Um clima muito bonito, hein? And work their way from the outside all the way to the very top of the spire, where they will confront the true threat and the evil that is corrupting the castle itself. This is a look from the outside courtyard, looking up at the walls and towers of the complex. This is an elven structure, but again, it's not quite like any elven structure you may have seen before. Next, the Vault of the Wardens. So this is a place that will be very familiar to demon hunters. As a demon hunter, and Tom will tell you a bit about this in the next bit, this is where you awaken. Vamos lá, Vault of Wonders. Retornar à prisão dos Demon Hunters. Outra dungeon. Começa a caçada por Illidan. Então você vai ter uma sequência de quest para libertar o Illidan. Quer ver que o Illidan deve ser o herói dessa expansão. Entendeu? Vai ter uma sequência de quest para liberar o Illidan preso lá. Você viu que o Illidan estava preso quando o Gul'dan mexeu? Sim. Então com certeza vai ser parte da história uma sequência de quest para liberar o Illidan, para ele liderar a derrota da Legião Ardente invadindo pelo portal. O Illidan vai ser o herói que vai lutar com os jogadores. Quer ver que vai ser isso? Eu tô achando, é minha opinião. So here we see, this is one of the top levels of the Vault of the Wardens. We see some of the owl symbolism, crescent half-moon shape that is their characteristic glaive that they wield. We see that prominently throughout this place. Very ornate. O Zirimbal, Illidan herói, Hip WoW. Por que o Zirimbal? Deixa o Illidan ser herói, vai. O Illidan é um dos personagens mais carismáticos do World of Warcraft. So then, of course, we're going to have more dungeons. So eu sei que o Illidan ele acabou fazendo merda, mas ele pode tentar se redimir salvando Azeroth da Legião Ardente depois que os players libertarem eles.
We figured Eye of Ashara would be a good name for it for some reason. I'm not sure. Ó, 6 dungeons iniciais, é isso? Eye of Ashara, Dark Trickets. This is at the foot, the base of the World Tree Saladrasil that towers over the zone as a whole. This is the heart of the nightmare corruption that is infesting and spreading through the zone, and which will eventually overtake our world if we don't stop it. So you are cutting your way through dark thickets and brambles into a chamber at the base of the tree itself. Sim, o Illidan é carismático. A galera gosta do Illidan. Acho o Illidan badass, a do Illidan foda. É um personagem badass. Que vocês acham que tá tanta gente interessada em jogar essa expansão pra jogar com Demon Hunter? É por causa do Illidan, pô. O pessoal é mal pra caralho aqui. O Shakerhead 1, 2, 3, 4, 5. O Illidan vai comer a Tirande na cara do Malfúria. Possível também. Boa, Shakerhead 1, 2, 3, 4, 5. Não, eles não vão falar nada do filme do WoW, é só da expansão. É, nem cria esperanças. Seria foda, né? Porque um dos personagens mais carismáticos do WoW é o Arthas, que era bonzinho, quis salvar o seu povo, foi amaldiçoado pela Frostmorn, virou o Lich King e virou vilão. Agora temos o Illidan, que foi vilão de Burning Crusade e agora pode virar herói dessa expansão Legion. É que se você for entender direitinho a história do Illidan, ele não é um vilão, né? Ele tem um entendimento da moral diferente do entendimento que a maioria das pessoas tem. E ele acha que aquilo que ele está fazendo era o certo. Então ele luta por aquilo que ele acredita. Então não é que ele é um vilão, ele está defendendo as ideias dele, né? E pode ser que essa expansão traga a opção do Illidan se redimir perante a isso, compreender o que aconteceu e tudo mais. Vamos ver. Vamos ver. O cara falou ali, passou, se eles cagarem essa expansão com Illidan, hip WoW. Concordo, cara. Concordo. E verdade, concordo bastante. O outro falou assim, a classe do Vol'jin é Shadowhunter. Isso. Aí o outro comentou, não, a classe dele é Rasta. Também. Rastafari. Boa. Olha a Ruiva Cat ali, as duas ruivinhas. Eu pego as duas. Você não pega ninguém se é casado, Código. Exato. Pega minha mulher. Sacanagem. The Emerald Nightmare. Raids, ó. 7 bosses. Emerald Dream, ó. É, o Emerald Dream, né? O Nightmare é o pesadelo, Esmeralda. Que o Malfurion tem. Esses druida dormem pra caralho. Pra quem não sabe, na história do... Esses druida entram num sono aí longo e eles sonham com um sonho esmeralda, que é tipo uma dimensão lá pros druidas. Só que aí ele tem um pesadelo, né? Que é o Nightmare. É o pesadelo esmeralda. Não, é fantástico, porque o pessoal tava pedindo o Emerald Dream há muito tempo. E a gente conversou que não caberia ter uma expansão Emerald Dream. Isso caberia um patch, caberia uma raid, caberia alguma coisa. Eles estão trazendo como uma raid. Estão trazendo Emerald Dream como raid. Verdant and green and full of life. But something has gone horribly wrong here. And the Emerald Dream has descended into corruption, into nightmare. Tanto é que o Chavius, que é um demônio, na verdade ele era um High Elf, ele se transforma num demônio, que era da Rainha Ashara, ele tá nessa raid. And actually cross through the barrier that separates our reality from the reality of the dream. We will go in, root out corruption, seek out scenarios, and ultimately confront Xavius himself at the heart of the nightmare in this ultimate conflict that will end the corruption of the Emerald Dream. Our next raid, Suramar Palace. So this is the palace in the city of Suramar, where the Grand Magistrix, who has brokered this dark deal with the Legion, legal, outra raid. Suramar Palace, 10 bosses, o lar de Nightwell, Centro, Sumaris Power. And
Faces off against Gul'dan. Ó, nós vamos lutar contra o Gul'dan, hein? Sim. Será que essa vai ser a raid porque o Gul'dan é o boss final? Possível, e que até morra mesmo. Pô, você não gosta do Gul'dan, cara? Cara, eu acho que ele é um personagem muito importante na história, né? Mas ele é o maior traíra, né, do World of Warcraft. Você beberia o sangue de Maromot? Não! Mamorot? Não! Mamando em quem? Mamando em Mamot. Você bebia o suco de mamão verde do... O suco de mamão verde do Gul'dan? O sangue do Mamorot? Obrigado. Eu bebia só pra ficar verde. Olha que bonito. É a arte conceitual, tá? Isso, que vai vir no livro se você comprar a edição de colecionador. O Galatorne tá pedindo guilda versus guilda, seria fantástico. Cara, PVP é um dos fatores mais importantes de qualquer MMO, caralho. Eles têm que dar um gás no PVP do WoW. Seria fantástico o Road PVP. Seria fantástico o Guilda versus Guilda. Melhor ainda, Siege. Melhor ainda, Batalha Naval. Mas deixa eu sonhar, né? Fazer o quê? Olha lá, eles vão dar uma atenção pro Demon Hunter. Realmente, o Demon Hunter é a cereja do bolo dessa expansão. Salve, Joa Cantini. Vamos falar de Demon Hunter agora. Let's talk first about character creation. Obviously, character creation is a huge part of building your character and really getting into it, getting a sense for what the criação de caracteres é a coisa principal de cada jogador na hora que vai jogar MMO. Então você vai querer um personagem único, o Demon Hunter. Então vai falar da criação de personagem agora do Demon Hunter. Olha isso. Todo mundo vai criar igual o Illidan, tenho certeza. Ele tem a habilidade de ter chifres e vários... Cara, olha esse Demon Hunter aqui, cara. Esse aqui é Blood Elf, com certeza. Por mais chifrudo e badass, ele ainda continua com um beicinho de gay. Olha aqui a boca dele. Por mais, o cara é um Demon Hunter Blood Elf. Continua com beisola gay, cara. Como é possível? É muito boiolada essa porra desse Blood Elf. Não é Blood Elf, é boiola elf. You know, taking a look at all that and really kind of getting a sense for what that is. Let's look at what that looks like on the actual. Alidan, fiquei aqui vendo a live e comeram a minha comida. Ainda bem que não comeram a sua bunda. Que delícia, cara. Olha lá, a variedade aí dos Demon Hunter. Tá bonita, hein? Tá. Ó, que maneiro esse, hein? Tamanho da orelha, velho. Fala baixo que ele te escuta. Ó, em forma demoníaca. Ó, olha lá. Ó, que freak, velho. Ó, variações de forma demoníaca. Oh, gozei. All right, so right again there, you got to get a little glimpse into what it looks like to be a metamorphosized demon hunter. So let's take a look at what that is, and let's explore more what the entire demon hunter experience is. And so the Demon Hunter, as you might have seen in the video, is a hero class. É uma classe heróica, que nem o DK. Isso. Você vai começar a sua experiência da mesma forma que o Death Knight. Vai ver aquilo que eu falei, quer ver? Exato. Você vai ter uma experiência única. Você vai entrar diretamente no conteúdo da Legião, da expansão. Demon Hunter entra na sua linha de história. Ah, tá vendo? Ó, lá na prisão dos Demon Hunters. Tá, quando você vai lutar contra a Legião, realmente os Demon Hunters são muito úteis. Então, numa atitude desesperada, eles vão na prisão dos Demon Hunters libertá-los para lutar contra a Legião. E aí você deve começar a sua história ali, entendeu?
Você vai numa missão crucial. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, meu bom, olha lá. A prisão dos Demon Hunter, é isso? Não sei. Onde começa a história. Parece que é. Esse é o mundo que Sarjas criou quando era um titã bom e que se fragmentou quando ele se transformou num titã mau. Ele guardava os demônios ali. Quando ele era um titã bom, ele aprisionava os demônios ali. Aí quando ele se transformou num titã mau, o mundo fragmentou, liberou os demônios. Mas só mostrou pouco ali. Só o nome mesmo, Divine Mate. Marcelos Gamer, pela cara do Marcelo, muitos vídeos do estão por vir. Pode ter certeza. Ó, as especialidades, Havoc e Vengeance. É DPS o Havoc? É, e o Vengeance é tanque. Ele entra em forma de demônio pra ser tanque, olha que legal, cara. Só vai ter 2 specs, não é 3? An automatic. We also thought it'd be really cool because metamorphosis is a big part of being a demon hunter, and we have these awesome metamorphosized forms that'd be great to be a tank. That could be a really fun experience that makes sense with being a demon hunter also. Demon hunter healer though? Demon hunter healer, não tanto. Não vamos forçar tanto. So at that point the question becomes, do we do 2 demon hunter specs or do we do 2 tanking specs? And as we really started to flesh out what the ideas for those specs might be, eles estavam desenvolvendo as ideias do que as specs do Demon Hunter poderiam ser, ter 2 de tanque ou 2 de DPS. Então, um melee, um range e um tanque. É isso mesmo que você falou, Cláudio. Falei. É isso mesmo. So here's a couple of different abilities that are unique to demon hunters, of course. The first one we have here is Spell Rush, where you can rush forward, dealing a bunch of damage to anybody in your path. São 3 specs. Uma range, uma melee e uma tanque. That's your resource. As you use some abilities, they build up demonic fury, and other abilities cost demonic fury. Spell Rush also has an interesting characteristic of having multiple charges, so you can charge multiple times in battle. We have Chaos Strike, which is a pretty basic demonic fury spender to do a bunch of damage. Everybody in front of you. Aí tá falando da... Chaos Nova, that does area effect damage and also stun. Ó, tem o melee range. On a cooldown. São as habilidades aí. You can also use a ranged ability called IB. E aí, você vai fazer um Demon Hunter, ou Koja? Fato. Isso já é fato consumido. Já tá feito. Igual o Illidan. Ainda vou colocar o nome de Illidan. Olha, quem já guardou o nome Illidan ou algo parecido em cada servidor deve estar gozando, né? Porra. Eu vou jogar com DPS e tanque, eu sempre gostei de tancar. Agora eu jogo na horda, né? O problema é que eu vou ter que fazer um boiola elfo pra jogar de Demon Hunter. Ui. O Voidix Viper. Que game que estão falando? Esse cara tá perdido aqui. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Mostrando aí algumas habilidades. Foi. Next up, we have the IB mobility, to give you a little sense of what that looks like. Pô, muito rápido. É, eles deveriam mostrar 2, 3 vezes, exatamente, né? Double Jump. Pulo duplo. É, quem joga Heroes of the Storm já conhece algumas habilidades que tem algumas coisas parecidas com o Illidan lá. Um panda demônio. Olha lá, ó. Que louco, jump. Ele pode pular 2 vezes, velho. Double Jump, é isso mesmo. Double Jump.
Agora um vídeo mostrando várias habilidades mixadas. Vamos lá ver. Várias habilidades Demon Hunter aí. Gameplay Demon Hunter, galera. O Warglaves aí. Legal. All right, so hopefully you guys are excited to play Demon Hunters as we are. I know around the office we're all kind of crazy in the head about it, so it's going to be a lot of fun. Next up, I want to talk about the new PvP honor system. Agora sim, galera que gosta de PvP vai falar do novo sistema de honra de PvP do jogo. Calling this version 3. So to set a little bit of context for that, I want to talk a little bit about the evolution of the honor system over time. Vamos falar sobre a evolução do sistema de honra pelo tempo e por que nós vamos fazer o que nós vamos fazer. Quando chegamos na versão 1, World of Warcraft Bunny Crusade. And you know, at the time when we first launched it, early in World of Warcraft's lifetime, it was really intended to be something that gave players that wanted PvP something to, you know, get excited about and be able to progress in. But it had a couple of critical flaws that led to it being phased out in Burning Crusade. I don't know how many of you played back in the day, the original honor system. O cara, MMO Legend vai bombar depois dessa, né? O nome da expansão do WoW é Legend. Boa! MMO Legend. O que? A Blizzard colocou o nome da próxima expansão do WoW em homenagem a MMO Legend. Com certeza. Eles mandaram até um e-mail pra mim perguntando se podia, se autorizava eles usarem o nome da MMO Legend na próxima expansão. Na verdade, Koja? Com certeza. Every single day farming honor, making it impossible for a lot of people to keep up. We had players that weren't even playing their own characters, having their guildmates log in their characters so they could be the #1 honor character that week. Literally 24 hours a day, 7 days a week, that character had to be. Qual é a vantagem de dar 2 pulos? É você. Fala. Não, ele mostrou no vídeo, tem lugar que você não consegue passar num pulo, você vai conseguir passar em 2 pulos. Você vai, no PVP vai ter muito mimimi, porque você vai conseguir pular por cima do jogador. Estou vendo já mimimis. O cara, o malvadesco. Demon Hunter vai matar só com Warglaves? Cara, se for isso não tem problema, porque todo jogador só vai jogar com artefato. Você só, não é só Demon Hunter. Eu garanto que os xamãs só vão jogar com o martelo do Troll, com artefato, entendeu? Os paladinos com a Lightbringer, não é isso? O nome daquela espada? E crematória. Ashbringer. A Lightbringer é outra. É outra. É o Ashbringer, crematória. E por aí vai, cara. Não vai ter muita variedade de arma, não. A arma é que vai variar. Você vai evoluir a arma, ela vai ter aparências diferentes, entendeu? Vai ter Warglaves de vários estilos, dependendo de como você evoluiu o seu artefato nessa expansão. And their item level at 700 makes them 80% more powerful, almost twice as powerful, even when you factor in both of them getting scaled up for PvP. Almost twice as powerful as the other player. And that doesn't really feel right in PvP. It's just not that fun to have players running around with that huge of a power disparity. So we felt like we needed a new system. Cara, vai ter muita coisa para ser falada sobre isso, e na BlizzCon vai ser uma enxurrada de informação. Agora, o novo sistema, hein? Novo sistema agora. Me ajuda aí, Cora, a traduzir. Vamos lá. Olha essa tela. Você vai ter ranks, pelo visto. Gladiador medalha. Titã, Star Fury, Purify, Lava. Quando você vai subindo de rank, você abre perks e bônus.
PVP Talents. Não, eles mudaram o PVP, não acredito. Talento pro PVP. Finalmente! Finalmente! Independente do PVE. É isso que eu sempre falava, caralho! Entendeu? O pessoal falava assim, porra, eles não podem balancear o PVP porque aí mexe na árvore de talentos do PVE. Eu falei, então por que não faz uma árvore de talentos para PVP e uma para PVE, como tem no Rift? Um outro MMO. Finalmente, cara! Você vai ter especializações, talentos e rankings de honra. Você vai destravar tudo no nível 50, eu acho que é 15. 15 ou 50? Sim, é 15, é 50. Eu acho que é level 15 disso, né? Level 15 disso. Eu acho. Pelo menos foi o que deu pra entender. Aí, ó, olha os talentos de PVP. For example, this first one, the Abolish Magic talent. We envision that as being a talent for the Discipline Priest, because we think that the Discipline Priest, in order to restore some of the distinction to all the maneiro, cara. aspects in the game, Finalmente isso. Finalmente deram uma olhada no PVP. Agora eu vou jogar PVP no WoW, cara. Não, o pessoal na transmissão original tá falando que morreu o PVP com isso. Vamos ver. Porra, por quê? Então, não sei, os caras... O pessoal é foda, eles reclamam, aí tem mudança, eles reclamam, aí muda, reclamam, e aí tentam uma novidade, reclamam, nunca tá bom. O pessoal reclama direto. Ao Nick Kala. Marcelo, que isso? Tá casalando com a cadeira? Não, a sua mãe tá aqui debaixo da mesa. É brincadeira, o Nick Kala. É que eu fico mexendo a perna. Eu tô assim, legal, com as novidades, né? Tô excitado. Max XP. I mean, not XP, but HP. They're at full health, so it gives you a boost your crit chance when you first start up on. We have Mind Quickness, a basic passive, increasing your haste. That gives us kind of a tuning knob for how powerful you can be in PvP versus PvE. Necrotic Strike is another really interesting example, because in the Necrotic Strike example, this is an ability. Pô, cara, mas só eles estarem dando essa atenção pro PVP, cara, eu tô tão feliz com isso. Não sei porque o pessoal tá falando merda lá, entendeu? A vida inteira o pessoal falou, tem que ter habilidades específicas pra PVP. Eles começaram a implementar que isso daí é um teste. Vamos ser sinceros, pode dar uma grande bosta. Pô, o pessoal fala hippie, não, vamos testar, vamos jogar, vamos entrar no beta, né? Quem for PVP zero mesmo, entra no beta, joga, testa e dá o feedback que a Blizzard muda. Exato. Falou tudo, pai. Ó, vão ganhar prestígio também. Virou Skyforge agora. Brincando. Não, pode ser que eles tenham tirado a ideia do Skyforge mesmo. Eu não, o WoW, ele chupa, né, muita coisa de muito MMO que saiu. E eu acho isso fantástico. Eu também acho. Não vejo problema nenhum com isso. With all the different PvP options, gameplay options available, you get to honor level 50, you're done, call it a day, have fun, kill a bunch of enemies, upgrade your gear slightly, and have a good time. But if you're the kind of person that really likes the prestige, você vai ganhar itens cosméticos, ó, com o prestígio. É legal isso, cara. Legal, hein? A little warning dialogue that'll set you back to level 1 honor rank. Você vai outra coisa pra você farmar, prestígio. Ó que louco, o seu retrato vai mudar, a pessoa vai saber o quão importante você é no PVP na hora que ela te dá target. Legal, hein? Muito bom. Muito bom. Ó, montarias únicas. PVP, que você ganha PVP. Olha esse cavalo com armadura. Era o cavalo que, muita gente queria pegar. Será que eles vão voltar com ele? Você consegue com prestígio.
São fantásticos. E únicas variações de artefato com prestígio, tá vendo, ó? Então, galera aplaudindo também. Here's a look at a few more. So a lot of those that, those specific looks that Ian was pointing out, we're going to reserve one for PvP. Aparências exclusivas das armas para PvP. Essas aí você só consegue com prestígio de PvP. What we're talking about for Honor version 3, and hope that to us it's really exciting for us because it feels like the most significant change we made to PvP in a long time, and hope that you guys are as excited about it as we are. So with that, we conclude our PowerPoint presentation explaining more about the content and features. Ele vai concluir agora, falando mais algumas coisas. I want to thank everybody that's been here. Obviously, this has been a lot of stuff to digest, and want to thank you guys for coming to see us. Really. Muito obrigado por terem vindo nos ver, valeu. And also everybody that's viewing the live stream worldwide right now. Thank you guys too. Or even if you watch it later, that's great too. Sim, ô Matheus. As ilhas partidas são em Azeroth. We're going to be on the live stream on Sunday, where we're going to be answering a number of different questions. Obviously, eles vão fazer uma outra live respondendo perguntas no domingo, Sunday. Isso. And answering as many of them as we reasonably can during the live stream on Sunday. So stay tuned for that. Então, and finally, hope to see you all in the beta later this year. Eu espero vê-los no beta ainda esse ano, hein? Não, mas tem que sair esse ano. Tem que sair esse ano. Beta esse ano. O mais rápido possível, ele falou. Ilha dizia. O mais cedo esse ano, ele falou. Such as the lovely guys here who are talking about their games, and we're going to show what's been happening during the day at Gamescom. So make sure to partidas. O Rodrigo Messias Barros. É Ilhas Partidas. So we hope to see you tomorrow. Thank you. Thanks for watching.